Boa tarde, tudo bom? Meu nome é José Carlos Lemos, professor de História, acadêmicos de Letras e Literatura. Hoje estamos aqui na Casa de Cultura, nesse mar de bilhetes. Olha aí, que legal, gente. Não, olha quantos bilhetes foram colocados nessas paredes aí, né? Com dizeres diversos dizeres. Cada bilhete desse aí tem um dizer, tem alguma coisa para alguém. Não sei até quando esses bilhetes vão ficar aí, mas nós estamos aí para a nossa aula de história. Hoje, né, segunda parte, descobrimento, as primeiras expedições exploratórias. E a gente sabe que o Brasil não foi descoberto, foi conquistado, foi invadido, já tinha moradores aqui, foi arrancado seu ouro, as suas riquezas, transferido para outros países, para a Europa, né? Uma riqueza que jamais voltará, uma riqueza que hoje a gente sabe que se encontra nos Estados Unidos, né? E pelo que foi transferido da Inglaterra, quando sentiu apertar, né? Porque achou que os soldados nazistas invadiriam e poderiam ficar com todo aquele ouro, porque a Inglaterra até a Segunda Guerra Mundial era o país mais poderoso financeiramente no planeta. Hoje a China está desbancando os Estados Unidos, né? A China produz automóveis elétricos 1 a cada 12 segundos. A China produz pilhas. A China produz diversos itens que estão alimentando os Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos se preocupam em usar as verbas deles apenas para gerar guerras e brigas e discórdias. Bom, essa semana, né, nós tivemos aí o presidente dos Estados Unidos expulsando literalmente da Casa Branca quem? Zelensky, presidente da Ucrânia. Não é presidente, eu não reconheço ele como presidente, eu acredito que muitas pessoas não reconheçam os Zelensky como presidente, principalmente aqueles que conhecem a história e têm estudado a história nos últimos momentos. Nós sabemos que a Batalha de Stalingrado, onde a Rússia venceu a Alemanha, se deu porque o presidente da Ucrânia, na época da Segunda Guerra Mundial, faz um acordo com Hitler. Olha, Hitler, eu deixo teus soldados marcharem dentro da Ucrânia para invadir a Rússia. E qual é o marechal que Hitler nomeia para essa campanha? Marechal Paulus. E o que o Marechal Paulus faz quando ele adentra a Ucrânia? Qual é o seu primeiro ato? Por exemplo, quando um presidente da República assume um país, ele assina o caderno dos presidentes, ele coloca um ato, ele faz um decreto, é o seu primeiro ato, é o seu primeiro decreto. Qual foi o primeiro decreto desse marechal? Presidente ucraniano, o senhor está preso, estará indo para um campo de concentração, porque o senhor é judeu. O senhor é inferior. O senhor não é ser humano. E o que o presidente Zelensky faz? O presidente Zelensky apoia o neonazismo na Ucrânia. O presidente Zelensky manda derrubar as estátuas dos heróis que defenderam a Ucrânia na Segunda Guerra Mundial
e que derrotaram o nazismo de forma histórica, de forma heróica. Imagina um presidente. A Casa de Cultura Mário Quintana fica no município de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para quem estiver assistindo esse vídeo em outra capital, em outro estado, em outra cidade. E aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma praça que fica na frente do Colégio Militar. Essa praça se chama Redenção. Colégio Militar, conhecido como Casarão da Várzea, onde eu tenho muitos amigos, alunos, professores, e onde eu vou buscar algumas literaturas relacionadas aos concursos deles. Então, na frente do Casarão da Várzea, nesse parque, na Redenção, tem um monumento que se chama Expedicionário. É uma homenagem aos pracinhas que lutaram na Segunda Guerra Mundial e derrotaram o fascismo, o nazismo, libertando a Itália. Gente, vocês imaginam uma determinada pessoa sendo eleita presidente da República no Brasil e como ato, como decreto, manda destruir o expedicionário. Por quê? Porque ela é contra aqueles que lutaram na Segunda Guerra Mundial contra o nazismo. É exatamente isso que o Zelensky está fazendo lá. Um crime sem precedentes para a humanidade. Ele não está fazendo apenas para o país dele, ele está fazendo para o globo. E como o próprio Trump falou, o senhor está desrespeitando a nação, e não só a nação estadunidense, como todas as nações das Américas. Por quê? Porque ele está empenhado numa terceira guerra mundial. É uma pessoa que está fora de si, uma pessoa que, sabe, deveria de estar num manicômio, fazendo um tratamento psiquiátrico, e não administrando um exército, pedindo bombas, ogivas, isso, aquilo outro. Olha quantas indústrias estão sendo destruídas. Olha quanto que a Rússia perdeu. Olha as empresas estadunidenses que estavam dentro da Rússia, negociando, ganhando dinheiro, gerando emprego, e hoje na Rússia não existe mais McDonald's. Tem gente que é contra, não gosta, nunca comeu. Sabe? Eu não sou nem contra nem a favor, mas está lá gerando emprego. E foi fechado. Não tem mais McDonald's na Rússia. Outros vínculos comerciais com a Rússia também não tem. Sabe? E hoje quem sustenta muito os Estados Unidos é a China. Faz parte do BRICS. Então, o que nós temos para dizer, Zelensky já deveria de ter sido deposto, não pode ser reconhecido como presidente, nem pela Europa, nem pelas Américas. Não deve de receber um centavo para promover aquilo que já foi dito. Zelensky, você está desrespeitando as nações do nosso planeta. Queres uma terceira guerra mundial e não segue o que deve de ser seguido. Bom, nós vamos para a aula de História. O descobrimento. Hoje nós vamos para as primeiras expedições
as primeiras expedições exploratórias. E eu vou pegar o meu óculos. Acho que hoje eu não trouxe. Então, vamos. Né? Gente, eu vou pedir para vocês darem um like, se inscreverem no canal, compartilhar. E isso vai me ajudar muito a crescer. E eu agradeço a vocês. Bom, então vamos para a parte do descobrimento. Descobrimento da Terra. A primeira expedição enviada para reconhecer a nova Terra foi a de 1501. Compunha-se de 3 navios. Veio com ela o famoso piloto Américo Vespucci. Não se sabe ao certo quem comandava essa expedição. Chegando à costa do Rio Grande do Norte, navegou a expedição para o sul, até o Cabo de Santa Maria, no Uruguai. O comandante da pequena frota foi dando a quase todos os portos, ilhas, rios que encontrava o nome dos santos e das festas do dia. Assim foram denominados o Cabo de Santo Agostinho, os rios de São Miguel, de São Francisco, a Baía de Todos os Santos, o Cabo de São Tomé, o Rio de Janeiro, Angra dos Reis, as ilhas de São Sebastião e São Vicente. Verifica-se pela enorme extensão percorrida não ser uma ilha, o que Cabral descobrira, mas uma vasta terra que se chamou que não era Brasil, Brasil foi depois, Santa Cruz. De regresso a Portugal, o comandante da expedição não levou ao rei notícias do encontro de metais preciosos ou outras riquezas em nossa terra, além do pau-brasil. Em 1503 chegou ao Brasil a nova expedição, que devia procurar pelo sul do continente americano passagem para a Ásia. Seu comandante, Gonçalo Coelho, viajou até além do Prata, sem alcançar o que procurava. Américo Vespucci, que viera num dos navios, destacando-se da expedição, velejou da Bahia para o sul e fundou uma feitoria em Cabo Frio. Entretanto, o rei de Portugal estava mais interessado nos negócios da Índia, que davam elevados lucros às suas armadas, graças aos monopólios das especiarias. Olha, depois de Sagres, a rota da seda mudou e Portugal tomou conta. A banca agora é minha, viramos a mesa. Não tem mais para a Itália, para Gênova. Marco Polo ficou para trás. Agora a história está sendo contada por outros autores. E Portugal passa a fazer aquele cambalacho com as especiarias na Europa. Entretanto, o rei de Portugal estava mais interessado nos negócios da Índia, que davam elevados lucros às suas armadas, graças ao monopólio das especiarias. E assim veio a arrendar em 1506 a terra do Brasil, a Fernão de Noronha, e
grupo de negociantes do qual faziam parte alguns cristãos novos, judeus convertidos. A expedição guarda-costas, corsários e piratas franceses e espanhóis, começaram por esse tempo a frequentar as costas do Brasil, visitadas também por navegantes portugueses a caminho das Índias. Para a defesa da terra contra os estrangeiros que vinham principalmente fazer contrabando de pau-brasil, o governo de Portugal mandou expedições guarda-costas. A primeira comandada por Cristóvão Jacques, 1516. Percorreu o litoral até o Prata, fortificando as feitorias existentes. Mais tarde, em 1526, veio novamente Cristóvão Jacques com uma forte expedição que fez ativa guerra aos contrabandistas franceses nas costas da Bahia de Pernambuco, onde fundou a feitoria de Itamaracá. Agora nós vamos para a parte 3, desse O Descobrimento. Vamos falar de Martim Afonso e o começo da colonização. A mais importante das expedições foi de Martim Afonso de Souza. Não somente continuou a explorar o litoral, mas iniciou realmente a obra de colonização do Brasil. Veja só, a exploração. Ali os índios, começaram a ser escravizados mesmos. A expedição saíra de Lisboa em fins de 1530 e, além de elementos militares, trazia agricultores, ferramentas e sementes. Logo ao chegar às costas de Pernambuco, aprisionou vários navios franceses contrabandistas de pau-brasil. Daí mandou Diogo Leite explorar a costa norte até o Maranhão e rumou em seguida para o sul. Na Bahia encontrou Diogo Álvares, o famoso Caramuru. Já ouviram falar? Já leram sobre o Caramuru? É outra história, gente. Olha, é lindíssima. Caramuru é uma história, olha, imperdível para o Brasil. Olha, é uma história mesmo. Que vivia entre os indígenas. Olha, já diz aqui, Caramuru, que vivia entre os indígenas. Mas é outra história. O Caramuru nós podemos, trabalhar o livro do Caramuru em uma aula de história, mas não hoje. Martim Afonso seguiu depois para o Rio de Janeiro, donde enviou a explorar o interior 4 homens que, de regresso, trouxeram notícias da existência de ouro na região. A pequena esquadra foi então a Cananéia, e aí encontrou o famoso degredado, o bacharel de Cananéia, cujo nome se desconhece, e também Francisco Chaves, o qual animou o comandante a enviar para o interior uma expedição em busca de ouro. Mas os 80 homens com que Pero Lobo partiram não mais voltaram, foram talvez trucidados pelos carijós.
Os carijós eram ferozes na batalha por defender a sua terra. Martim Afonso. Eu tenho aqui um retrato, né? Martim Afonso. Olha aí. Para vocês darem uma olhada, uma conferida. Continuou a expedição de sua viagem, mas ao sul da costa rio-grandense, fortes pampeiros assaltaram a esquadra e naufragou a naú capitania. Martim Afonso, que a custo se salvou, mandou Pero Lopes, seu irmão, explorar e colocar marcos no Rio da Prata, e regressou para o norte. Aportou em São Vicente e aí em 22 de janeiro de 1532 fundou a primeira colônia regular do Brasil, a Vila de São Vicente. Abriram-se ruas, construíram-se a igreja, a Casa do Conselho, a Casa Forte, depois no interior, transpondo a Serra do Mar, fundava-se no limiar do Planalto de Piratininga a Vila de Santo André, da Borda do Campo. Asilo contra o corsário do mar e guarda avançada contra a floresta povoada de índios, João Ramalho, que vivia com os silvícolas e desposara Bartira, filha do cacique Tibiriçá, foi precioso auxiliar de Martim Afonso nessas fundações, conseguindo-lhe a aliança de tribos indígenas. Assim se iniciou a colonização de nossa terra, que a Martim Afonso ficou devendo a introdução da cultura do trigo e da vinha, bom impulso à cultura da cana-de-açúcar e da construção. Nas ilhas de São Vicente e Santo Amaro, em Guagaçu, dos engenhos movidos a água. E finalizamos. Vamos para datas notáveis. A primeira expedição de reconhecimento de terra, 1501. 1503, expedição de Gonçalo Coelho. 1516, a primeira expedição de Cristóvão Jacques. 10 anos depois, 1526, a segunda expedição de Cristóvão Jacques. Em 1532, de São Vicente, 22 de janeiro. Vamos fazer uma leitura. O que eu falei? Que nós podemos fazer uma leitura de um livro sobre Caramuru. Aqui vamos falar um pouquinho sobre ele. Em 1509 ou 1510, naufragou um navio nas costas da Bahia. Os náufragos que puderam escapar às ondas pereceram às mãos dos tupinambás. Entretanto, mais afortunado, conseguiu escapar à morte. Era Diogo Álvares, moço ainda, natural de Viana. Escondeu-se entre uns penedos, mas foi descoberto pelos índios, que gritavam: Caramuru, 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 nome da moreia, peixe que a maré atira as pedras da costa ou que entre elas se esconde. Afirma-se também que o náufrago salvara de seu navio um arcabuz e barris de pólvora, e derrubando um pássaro com um tiro, amedrontou os selvagens, que fugiram gritando Caramuru, nome pelo qual ficou sendo conhecido. Caramuru alcançou grande prestígio entre os selvagens e desposou Paraguaçu,
filha do velho cacique Taparicá. Gente, vocês estão entendendo a história do Caramuru? O livro é fabuloso e deve de ter filme também, que é mais magnífico ainda. O nome pelo qual ficou sendo conhecido. Por que Caramuru se chama Caramuru? Caramuru alcançou grande prestígio entre os selvagens. Eu já falei sobre essa palavra selvagem. Quem era selvagem? Quem invadiu, destruiu, roubou, deu as terras dos verdadeiros proprietários a outras pessoas, com papéis escritos, onde as pessoas são proprietárias daqueles terrenos, daqueles apartamentos, daqueles edifícios, apenas porque foi ganho a força armada? Dá para parar para pensar quem realmente é o selvagem? Imagina hoje alguém entrar armado na sua casa, lhe tirar dali de dentro e dizer: olha, essa casa vai pertencer a uma outra pessoa que está chegando de viagem. E vocês vão para um campo de concentração, trabalho escravo. Já imaginaram, gente? O que fizeram com os índios? Vocês sabem quantos milhões de índios tinha em 1500 e quantos milhares de índios tem hoje? Direito sobre a terra. Comunidades indígenas protestam contra a proposta de emenda constitucional que transfere do governo federal para o Congresso a decisão sobre a demarcação de terras. A demarcação de terras até hoje é questão de ganância latifundiária, é questão de ganância das elites dominadoras. O que vocês acham se o norte inteiro fosse demarcado terra indígena inviolável? Apenas reconhecidas as cidades que ali já estão, mas de resto tudo pertencente aos índios, e toda a riqueza voltada ao desenvolvimento dos mesmos. Já imaginaram, gente, que povo poderoso seriam? Teriam mais armamentos que os Estados Unidos e a China juntos. Teriam mais riqueza e mais desenvolvimento espacial que uma dúzia de Elon Musk juntos. Que é outra coisa que nós temos que discutir sobre o trabalho de desmatamento e de garimpagem ilegal que se deu nos 2 governos passados. E muito desse ouro foi vendido de forma ilegal e contrabandeado. Será que parte desse ouro se encontra nas mãos do senhor Elon Musk? Será que ele é a favor de determinado partido político ou de determinada pessoa política porque ele sabe que ele vai ser beneficiado com a extração das riquezas do norte do nosso país, onde irão matar, envenenar rios, índios, animais? É uma riqueza enorme, infinita de se dizer, de se falar. Agora vocês imaginam isso, gente, nas mãos erradas, nas mãos maléficas? Os índios poderiam ser dono de empresas maiores que a de Elon Musk só pelas riquezas
deles que dali são extraídas. Vamos voltar para o Caramuru? Batizada com o nome de Catarina. Catarina foi o nome que deram a Paraguaçu quando ela foi batizada, né? Por ter sido casada com Caramuru. Veio a ser o patriarca de numerosas descendências e, pela grande autoridade que tinha sobre os indígenas, prestou valiosos serviços aos colonos portugueses que se instalaram na terra em que vivia e ao primeiro governador do Brasil. De João Ramalho ignora-se inteiramente como veio ao Brasil, simples naufrágio para uns, judeus degradado para outros. Não parece certo, porém, que fosse um cristão novo, pois sabe-se que era parente de um dos primeiros jesuítas vindos à terra de Santa Cruz, e que nunca foi rebelde à percussão da catequese. Vivia já há muito tempo no Planalto, quando veio Martim Afonso. Deixou numerosa descendência de mamelucos. Mamelucos é a descendência de português branco com índio. Então, gente, findamos a nossa aula de hoje com essa matéria. Falamos do Caramuru, falamos de outras coisas, né? Mas dentro da história recente, como a expulsão do Cafajeste, que se diz presidente da Ucrânia, né? E que foi posto praticamente a pontapés para fora da Casa Branca, né? Porque, olha, para o Trump chamar Zelensky de nazista é complicado. Mas foi o que aconteceu durante essa semana. Encerramos com o Caramuru. Olha, vai uma dica aí: pesquisem filmes e livros sobre o Caramuru, tá bom? E então saberão mais sobre essa parte da história do Brasil, né? Da história do descobrimento, entre aspas, porque o Brasil foi conquistado, gente. Não só conquistado, como o povo originário do Brasil foi massacrado. Eram milhões de índios. E hoje são milhares. Vocês acham que esse mapa feito sob um acordo em Tordesilhas do Brasil, vocês acham que esse mapa feito sobre o Brasil em Tordesilhas seria hoje o mesmo mapa? Jamais. O nosso Brasil poderia ser do Atlântico ao Pacífico. Já imaginaram? Um Brasil onde Uruguai, Argentina e Chile fosse um país só? Aonde que nasce o Foz? Aonde é a foz do Rio Amazonas? Vocês já imaginaram que esse mapa distorcido ele poderia ser outro? Não pela conquista do Acre,
não pela guerra da Tríplice Aliança, que conquistou mais terras para o Brasil, não. O Brasil poderia ser um país com um desenho diferente. O Brasil poderia ser uma terra apenas indígena. Um outro mapa. Já imaginaram, gente? Foi isso aí que fizeram. E nós vamos encerrar com essa reflexão. Que a nossa aula possa ajudar muito o estudante. E eu quero dizer que nós vamos continuar com História do Brasil. A próxima aula será sobre os íncolas, sobre os índios, a origem, os costumes, a guerra, a família, a religião, o governo e a cultura. Então nós vamos falar sobre tudo isso. Nós vamos falar sobre os índios, vamos falar sobre os íncolas, usos e costumes, origens, costumes, indústrias, a guerra, a família, a religião, o governo e a cultura. Os índios tinham religião? Eles não tinham, eles têm. Algo que é desrespeitado. Mas eles têm religião, gente. E nós devemos de respeitar e devemos de lutar pela demarcação de terras, de territórios e de avanço. Sabe? De que as riquezas vão para as mãos certas. Olha em Porto Alegre, gente, as tribos caiçara